Fala pessoal, tudo bem por aí? Klinsmann aqui, estou aqui hoje para fazer um vídeo diferente, um vídeo a pedido de um participante do nosso circuito brasileiro de Excel. Deixa eu botar aqui na tela o pedido dele, foi o Vanderlei, que falou comigo, até sair do post aqui acho que é esse aqui, isso aí, deixa eu botar minha tela para o canto para vocês enxergarem. Então o que acontece? O Vanderlei, ele foi um dos participantes agora da rodada mensal de junho, né? E ele postou a resposta dele aqui, falando que a primeira vez que ele fez, ele chegou nessa formuleta gigantona aqui, aí depois na segunda vez que ele fez, ele conseguiu deixar um pouco mais enxuto, né? E pelo que a gente pode ver, e até pela própria descrição dele aqui, né, como sendo um cara de Excel e VBA, eu não me considero com a capacidade no momento, e também não é o meu padrão, de conseguir fazer essas fórmulas extensas com 30 variáveis e seguir o raciocínio coeso na mente. Eu, particularmente, preciso de colunas auxiliares, né, para conseguir expandir o raciocínio, entender, debugar, se errar alguma coisa. Mas, primeiramente, parabéns ao Vanderlei, né, que conseguiu fazer desse formato e depois ainda conseguiu enxugar para essa segunda forma aqui. Mas até não foi nesse post dele, acho que foi no post da divulgação da premiação não, desculpa, da classificação dessa rodada, que ele perguntou se eu poderia compartilhar como eu faria a questão 7, né, que é dita a questão mais difícil, né? E claro, estou aqui para isso, esse vídeo é para isso, né? Então vou explicar aqui, vou ler com vocês e vou resolver a questão 7 com todos vocês. E aproveitando que é sobre uma resolução, já deixa eu aproveitar e botar aqui na tela para vocês, só que aí eu vou ter que ir para um outro lado aqui na tela, né? Aproveitando então, como vocês podem ver aqui na tela, eu estou lançando um curso, né? Na verdade ele está em desenvolvimento, que eu estou chamando ele de Intelecto Pro Player, que ele nada mais é do que apresentar a partir das resoluções tanto das questões do Campeonato Brasileiro quanto das questões do Campeonato Mundial de 2024, 23, 22 e tal. Isso é um curso que eu vou seguir resolvendo, né? O conteúdo ele não acaba. Primeiro que tem tudo para trás para resolver e à medida que eu, né, a FMWC Brasil lance mais desafios, eu vou resolver ali dentro do curso também e também os desafios do Mundial. Então o que eu vou passar aqui, né? Questões do Mundial e do Circuito Brasileiro questão por questão, né? Como é que lembrando, né? Como é que se resolve, é isso que vai ser passado, mas não tem só um método de resolver, né? Então eu vou mostrar uma das formas, ou duas se eu souber, ou três, enfim, né? Para cada desafio, mas o intuito é compreender tudo que tem lá dentro. Vai ter um bloco de técnicas essenciais, onde eu vou explicar como é que a gente lida com endereços, né? Linha, coluna, questões de deslocamento quando tem mapa, manipulação de símbolos, né? Dados, flechas, emojis, como é que a gente lida de propósito, né, com referências circulares, com ciclos, né, quando tem roletas ou quando tem tipo jogo de tabuleiro com mapa, enfim, um monte de coisa legal, obviamente todas as resoluções dos cases e alguns extras eu vou deixar ali dentro também, tudo ad eternum, né? Eu vou sempre ir complementando esse curso com um repositório de lambdas, porque cases que já passaram, que eu acabei fazendo lambdas interessantes para que eu possa usar, eu já deixo feito, né? Vou estar compartilhando esse raciocínio com vocês do repositório de lambdas, como é que cria, né, o resultado final delas. Entrevistas com os jogadores, tanto nacionais quanto os players internacionais, né? Eu estou aqui no Brasil, não posso competir porque eu organizo, né, juntamente do Laender a competição, mas para a instância do Mundial eu sou um competidor. Né, um jogador assim como todos os outros, a gente tem grupo de estudos, eu também faço parte do time de desenvolvedores de cases, né, de desafios pro Mundial, então em julho, não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo, mas julho de 24 tem o meu case, né, que vai ser apresentado, então vou estar lá também. Enfim, né, vai ser um curso para trazer esse intelecto para todos, né, para fazer com que todos conheçam formas distintas, formas avançadas, formas inteligentes, otimizadas, porque isso aqui é a nata de todo o meu estudo desde o ano passado, quando eu comecei a me interessar mesmo a participar, né, e também a experiência adquirida criando, né, os desafios para o campeonato, né, para o circuito brasileiro. Então aqui está um disclaimer, o curso está aqui o QR Code, por enquanto, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, ele ainda está na lista de espera, então esse QR Code vai estar o link na descrição também, é para se inscrever para a lista de espera, para que quando tem eu consiga comunicar vocês ou todos que tiverem eventual interesse. Mas chega de papo, né? Já estamos com 4 minutos de vídeo, vamos para a resolução. E aí deixa eu voltar a minha imagem aqui para o canto. Eu acho que vocês vão estar vendo os meus meus comandos de teclado, vocês conseguem ver ali. Então o que foi o pedido do Vanderlei, tá? Foi que eu resolvesse a questão 7. Só que a questão 7, ela começa falando, siga os passos da questão 6. Então, vamos primeiro resolver a questão 6, ou pelo menos o raciocínio, né? Que ele fala o seguinte,
a gente vai ter uma determinada placa ou várias placas, né, apresentadas para nós. A gente tem placas do modelo antigo e placas do modelo novo. E a gente vai ter que somar os dígitos, né, os numerais, né, dessa placa, para saber a pontuação total de infração que aquele condutor cometeu. Além de somar, né, os algarismos, a gente vai ter que fazer uma verificação se a maioria deles é par. Se a maioria deles for par, a gente duplica esses pontos de infração, senão mantém igual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse carinha para cá. Opa, respostas não. Vou copiar aquela placa para cá e aí vamos começar a trabalhar com ela. Como a gente tem que somar os algarismos, a primeira coisa que eu faria seria explodir, né, ou dividir essa cadeia de texto, essa string, em caracteres individuais. Então eu vou usar a função extTexto, que até estava pensando o que seria esse ext. Será que é de extrair? Não sei. Extensão? Também não sei. Daria na mesma, né? Mas beleza. Vamos pegar esse cara aqui, vamos separar ele pela sequência do número de caracteres, daquele ali mesmo, fecha, fecha, fecha. Ok. Temos aqui explodido todos os caracteres dessa string, né? O que eu quero fazer? Eu estou interessado somente nos numéricos. Como a função extTexto ela retorna texto, por mais que 2 seja número, 5 seja número, ele retorna isso como texto. Para a gente forçar isso a que seja número, a gente pode fazer uma operação matemática qualquer, mais 0 vezes 1 dividido por 1, menos 0, qualquer coisa, obviamente que não influencie no algarismo que a gente está mexendo, mas via de regra eu faço vezes 1, né? E a gente vê o seguinte, tudo que era número virou número e tudo que era letra virou erro. Só que eu não quero os erros, né? Eu só quero os números, né? Então, eu poderia usar um filtro aqui, mas um jeito que eu uso para fazer filtro sem maiores prejuízos, eu vou usar um paracol, porque isso aqui já está em coluna, né? Mas eu quero forçar que isso seja uma coluna, só que eu vou usar a opção 3 aqui, ó, que é ignorar espaços em branco e erros. Então, eu vou botar o 3 aqui, fechei. Então, aqui eu já estou extraído, né, individualmente todos os caracteres. Em inglês é get rid, eu já me livrei dos algarismos dos dígitos de texto, então só estão aqui os nossos números. Então a primeira coisa que eu vou fazer é somar esses carinhas aqui, que é a primeira coisa que pede. Então já está aqui a minha soma. Só que aí ele está pedindo que, além da soma, que se a maioria for par, que eu duplique esse valor. Senão ele fica igual, né? Então vamos ver o seguinte. Ok, estão aqui os valores, tá aqui vou botar aqui a soma 1, porque é inicial, depois a gente vai ter a soma 2, caso precise duplicar. Então, 32 já soma. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero contar quantos tem. Por que eu vou contar quantos tem? Porque eu não sei se aquela placa ali do início vai ser modelo antigo ou modelo novo. E a gente olhando aqui, ela pode ter, estão vendo na tela ali, ela pode ter ou 5 dígitos numéricos, né, ou 6. Então, para eu me livrar disso, né, eu já vou contar sempre quando tiver, porque se aqui fosse um modelo antigo, daria 5 aqui. E eu quero deixar isso dinâmico para que eu consiga depois só aplicar o raciocínio. Então aqui é contagem, aqui eu vou fazer a contagem de pares, né? Então o que eu vou fazer para contagem de pares aqui? Existem infinitas formas, o que eu faria? Eu faria o seguinte, eu faria a função mod, que a função mod ela retorna o resto de uma divisão. Então eu quero o mod desses todos como o divisor sendo 2, tá? Então olha só, quando o número é par, ele é divisível por 2, né? Uma divisão exata, então ele não sobra resto. Então desses aqui, ó, o 8 é divisível por 2, está aqui 0, o outro 8 também, esse 2 também é divisível por 0 e esse 8 também é divisível por 0. Então o que eu quero fazer? Eu quero saber quantos são pares. Então todos que derem 0 nessa conta do mod aqui, o mod é o resto da divisão, são pares. Então eu quero saber o seguinte, essa resposta aqui, mod, é igual a 0, ele vai dar 4 verdadeiros nesse caso e 2 falsos. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a soma. Bom, vamos por partes, né? Primeira coisa, eu quero transformar esses verdadeiros e falsos em zeros ou uns, né? Já que a gente está explicando tudo aqui. Menos, menos, isso tudo. Então, tudo que era verdadeiro e falso virou 0 e 1. Né? Então, esse aqui é par? 0, não. Esse aqui é par? Sim, 1, verdadeiro. Então, agora que eu tenho esses verdadeiros e falsos transformados para números, eu posso só somar esses carinhas aqui. Pronto, então eu tenho que a contagem total é 6 e a contagem de pares é 4. Beleza. Vamos lá. O que ele pede exatamente? Se mais da metade dos dígitos for par. Então eu quero saber se mais da metade. Então eu quero saber o quê? Eu quero saber se isso aqui é maior
Não vou nem botar o C, vamos só botar o teste lógico direto. Eu quero saber se esse carinha aqui é maior, ele fala mais da metade? Mais da metade, então não tem igual. Então eu quero saber se esse cara é maior do que isso aqui dividido por 2. Deu verdadeiro, ou seja, tenho mais pares, ou seja, mais da metade dos dígitos aqui é par. Então o que ele está falando? Se essa validação aqui, vou botar validação, for verdadeira, eu tenho que duplicar essa pontuação, senão fica ela mesma, né? Então vamos ver o seguinte, se isso aqui for verdadeiro, eu quero isso aqui vezes 2, por exemplo, né? Se não, só aquilo ali. Como isso aqui é verdadeiro, ele está dando 64 aqui, tá? Então, vamos ver se bateu. Ó, a questão 6 bateu aqui e matamos a charada. Só que na questão 7, a gente segue um pouco adiante esse raciocínio, né? Ao invés de todos, usaremos somente os 2 primeiros e os 2 últimos dígitos numéricos. Ok. O que eu posso fazer aqui, então? Quero usar só os 2 primeiros e os 2 últimos dígitos de cada placa. Ok. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é pegar 2 disso aqui. Então, a gente tem... Aqui poderia ter um let, tá? Vamos fazer o seguinte. Como a gente só quer 4, vou botar por partes aqui. Não precisaria ser feito dessa forma só para elucidar o raciocínio. Eu quero fazer o seguinte. Pegar dessa matriz toda as 2 primeiras linhas. Então, eu tenho os 2 primeiros números. Aqui, eu quero pegar os 2 dessa matriz aqui, os 2 últimos, menos do... Opa, faltou um ponto vírgula aqui. Eu quero pegar 2 linhas, esse menos 2 significa de baixo para cima, né? Então, a gente só está olhando para os 2 primeiros e os 2 últimos, tá? Como já está todo mundo vinculado a esse cara aqui, eu vou transformar essa fórmula... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui para não... Eu poderia só reapontar para cá, né? Vai ficar comprido se eu botar empilhar V aqui e tal. Vou fazer aqui do lado só para ficar explícito, tá? Lembrando que isso aqui é a cadeia original, só que na 7 a gente não está olhando para isso. Na 7 a gente está olhando só para o enxugado, digamos assim, né? Para o resumido. Então, só para ficar com uma matriz única, eu vou dar um empilhar V, eu quero empilhar na vertical esse cara aqui com esse cara aqui. Só para eu ter uma única string, tá? Então, independentemente do que aconteça aqui, eu estou pegando os 2 primeiros que fez um bloquinho, os 2 últimos que fez outro bloquinho, e agora eu estou olhando para um bloco de 4 valores. Agora, eu não quero mais esse cara aqui, eu quero esse aqui. Né? Então, eu só tenho que lembrar de reapontar para cá. Nesse caso, a contagem vai ser sempre 4, mas vamos aproveitar aqui e já fazer certinho. Tá aqui, contagem de pares. Aqui vem para cá. Ok, 2 falso, beleza. Ok, então a gente não está mais olhando para aquela cadeia original, vou até apagar. Não, eu estou usando ela aqui, né? Então não vou apagar, vou deixar ela aqui para o canto. Tá, fica aqui em cinza, só para a gente não olhar tanto para ela. Esse cinza aqui tá bom, tá aqui. Então a gente vai olhar sempre para essa cadeia aqui. Todos esses carinhas estão olhando para essa aqui, né? Se a gente vier aqui no fórmulas dependentes, ó, esse e esse carinhas estão dependendo dessa célula aqui. Ok, remover setas. Ok, já temos a resposta, que é a resposta intermediária, dependendo da contagem de pares e tal, esse valor aqui muda, só que não é aí, isso aqui é só uma parte, né? A gente já pegou os 2 primeiros, os 2 últimos, só que aqui também fala que se o condutor estiver com letra maiúscula, eu tenho que somar 50 pontos no valor final. Se não, eu tenho que somar 20 pontos no valor final. Então, o que ele quer dizer como maiúscula e minúscula? Né? A gente tem as infrações aqui e tem letras para os condutores. Ó, C maiúsculo, J, J, Q minúsculo, E maiúsculo, Q minúsculo. Então, a gente poderia fazer um tipo de manipulação de texto aqui para saber se ela é maiúscula ou não, ou contar o código desse caractere, mas, né, lembrando que isso aqui eu sei que é sob pressão, mas às vezes a gente passa batido por algumas coisas. Aqui eu falo, ó, nas instruções, antes de começar o case, sobre os condutores. Teremos letras maiúsculas representando motoristas com 17 anos, desculpa, com 18 anos ou mais.
Então não preciso validar se a letra é maior ou não. Aqui eu sei, eu disse, está dito nas instruções que as letras maiúsculas são para quando a idade é 18 ou mais. Então eu posso simplesmente procurar aquela placa lá na lista de infrações e ver a idade do condutor. Se for 18 ou mais, é maiúscula. E, portanto, naquela regra do nível 7, eu tenho que somar 50. Né? Então vamos fazer o seguinte. 22 aqui, vou fazer um proc(x) desse cara aonde? Aqui nas placas dos veículos e trazer a idade. Opa, trouxe a idade, 64. Só que, lembra daquilo lá que a gente viu? Se, nesse caso, estava pedindo maiúsculo ou minúsculo, mas a gente está se ancorando na instrução que falava. Tu não precisa validar caractere maiúsculo e minúsculo, tu pode também ir pela idade. Era isso que a instrução estava dizendo. Então, se esta busca aqui que a gente fez é maior ou igual a 18, eu quero 50 pontos, senão eu quero 20. Então, beleza, esse condutor aqui daria 50 pontos. Então, né, a pontuação total desta placa seria isto mais isto. 72 pontos, tá? Eu vou puxar aqui para baixo esse 72 e vocês já vão entender o porquê, tá? Esse 72, vocês concordam que é o racional, eu passando por todas essas etapas aqui, pegar os dois primeiros, dois últimos, fazer a validação da quantidade de pares, né? Vendo se o condutor é maior de idade ou não, ou letra maiúscula ou minúscula, né? A gente chega nessa pontuação e aí a soma desses dois chegou em 72. Então, a resposta que eu quero é 72 para esse raciocínio, né? A única diferença é que a solução solicitada pelo Vanderlei era a questão 7, mas a gente começou fazendo toda a questão 6. A gente fez ela, chegou naquela resposta que era 64, só que a gente seguiu analisando, né? A gente tem que pegar só os dois primeiros e os dois últimos, a gente já fez isso, e a gente já validou se era maiúscula ou minúscula, ou no caso, se o condutor era maior ou menor de idade. Já fizemos isso também. Só que aqui ele está pedindo para a gente fazer isso para 3 placas. Aqui a gente fez para uma, certo? Só que pensa comigo, isso aqui está feito para uma, né? Eu posso fazer isso para todas, saber a resposta de todas, e aí depois só unir as 3 que eu preciso, certo? Faz sentido. Então, uma coisa que é bem interessante da gente fazer, vou pegar aqui todas as placas dos veículos e vou colar aqui, tá? Aqui estamos com todas as placas. Para quem me acompanha há mais ou menos tempo, sabe que eu estudo os manuais do Excel e tal, as coisas históricas, né? Desde quando lançaram as planilhas eletrônicas, então alguns pontos eu bato nessa tecla. Isso aqui que eu vou usar agora é uma coisa chamada tabela de dados. É um recurso que existe há 41 anos no software de planilha eletrônica, começou lá no Lotus 123, e ele serve para a gente replicar um racional só mudando o dado de entrada. Então, vocês concordam comigo que eu fiz todo esse raciocínio botando esta placa aqui. Se eu botasse outra placa aqui, ele daria outra resposta, né? Então, se eu botar outra e outra e outra, e se eu fizer isso com todas essas possibilidades, eu vou ter a resposta, eu vou ter a pontuação para todas as placas, né? E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou aplicar uma tabela de dados a todos esses inputs, sendo que eu quero esta fórmula, esse 72, esse racional todo como resposta, né? Então, vou botar a tabela de dados aqui, né? Onde eu quero alterar este dado aqui. Então, o que eu estou falando? Célula de entrada da coluna. Vocês concordam que eu tenho uma coluna com várias opções aqui, né? Todas as placas que eu copiei de lá. Então, eu quero fazer para cada uma dessas placas, eu quero fazer a conta do 72, por isso que ela fica nesse vértice ali, naquele cantinho, alterando essa aqui. Então, se eu botar cada uma dessas aqui nesse lugar, eu vou ter esse 72, entre aspas, essa resposta para cada uma das placas. Então, ok, calculei aqui, né? O que ele fez? Ele está dando essa fórmula matricial das antigas, né? O Ctrl+Shift+Enter, quando a gente tem as chaves ali. Então, ele está aplicando, ele está fazendo essa conta, esse 72, ele está usando esse aqui, põe aqui, que resposta vai dar? Vai dar 78. Põe esse cara aqui, que resposta vai dar? 76. Esse terceiro. E vocês podem ver que tem tanto placas novas quanto placas antigas. Eu fiz um modelo que ele é abrangente, por isso que eu fiz essa contagem dinâmica, contando valores, os pares e tudo mais, né? Então aqui a gente tem a resposta de todas as placas. E uma vez que eu tenho a resposta de todas as placas, para responder esse aqui, basta a gente ver as 3 placas e somar, certo? Então vai ficar feio aqui, mas deixa eu trocar de lugar esses 3 carinhas aqui. Vou botar para cima. Fiquem aqui, galera. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho todas as placas calculadas aqui, né? O que me resta fazer agora é só dividir esse texto, procurar os valores e somar eles, né? Então, vamos fazer isso aqui
parte a parte, né? Dividir texto. Vou pegar esse cara aqui, vou dividir por espaço, hífen, espaço. Ok, temos as 3 placas aqui, né? Usando o recurso de despejar das matrizes dinâmicas, eu vou aproveitar essa matriz despejada e vou fazer um proc_x desses 3 caras. Eu quero procurar esse intervalo, esses 3 caras, onde? Quero procurar aqui na lista de todas as placas. Foi, acho que foi. E quero trazer a resposta de todo mundo aqui. Então, olha só. O resultado que dava ali dentro, né? Se eu der um Ctrl Z, eu tenho as 3 placas. Aí eu apliquei o proc_x para todas as 3 e agora só me resta somar esses caras. Soma desses 3 caras aqui. 173. Está fazendo sentido, né? Eu vi que vocês estão vendo ali os meus comandos também. Então, vou fazer o seguinte. Vou copiar esse texto aqui. E vou colar direto dentro aqui da célula, que eu posso copiar essa fórmula para cá. E dar 2 cliques aqui e arrastar para baixo. Então, ó. Que estranho. 2 NDs, só se ele não está encontrando alguma coisa. O que é bem estranho. A resposta, a resolução é essa, mas vamos ver por que deu esses 2 NDs aqui. Daqui a pouco tem alguma coisa no meu formato aqui que não sei o que o Excel está fazendo. Vamos lá. Vida real, galera. Isso aí, vamos ver. Vou tirar a soma, vamos voltando ali. Ó, ele não achou o primeiro cara ali. Que curioso. Não achou o valor dele ou não achou ele? Vamos tirar o proc. O valor dele tem porque tinha o dividir texto ali, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse dividir texto daqui. Desculpa, tirar o proc_x. Já estamos auditando em tempo real. Será que tem algum espaço a mais aqui? Vamos colar ele aqui só para ver. Tá? E aconteceu a mesma coisa com esse aqui, né? Se eu não me engano, vamos voltar vamos voltar aqui para o lado, porque eu acho que talvez tenha sido o primeiro também que não foi encontrado. Vamos voltar aqui. Tá, não achou. Opa. Vamos tirar essa soma daqui. Tira a soma. A resposta já está dada, tá? Só vamos debugar isso aqui para entender o que aconteceu. Não achou o do meio. Que loucura! Então vamos tirar isso aqui e vamos pegar só o do meio. Vamos colar aqui. Tá bom. Veículos, opa, infrações. Peguei todo mundo? Devo ter pego, né? Peguei todo mundo. Vamos descobrir aqui o que aconteceu. Vamos dar um corresp_x desse cara aqui. Ele está na linha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que ele não encontrou lá? E aqui está na 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9, 1, 3, F. Que louco! Não entendi o que aconteceu aqui nesse dividir texto. Porque o que ele dividiu e o proc_x ele encontra e os valores, ele tem lá os valores. Porque se tivesse dado algum problema... Que louco isso. Ele é o 6. Aqui. Vamos pintar de verde. 913SF. Esse cara aqui. Que coisa estranha. Ok, ele foi encontrado. Por que ele não achou no proc_x? Será que eu não travei alguma coisa? Ah, exatamente. Aqui, ó. O meu proc_x eu não travei. Galera, Copa do Mundo, amigo. Ó, F4. Pronto, agora se eu colar para baixo ele vai achar, porque óbvio, como eu não fixei e eles estão no início, a cada vez que descia, tu deixa de estar contemplando ele na fórmula, né? Então olha aí, ó. Todo mundo erra, tá? Não é só porque eu fiz o case que isso não acontece. É isso aí. Era um problema de ter fixado o proc_x, né? Então deixa eu voltar aqui um zoom para mim. Tá aí, ó. Quanto tempo de vídeo? 24 minutos, explicando, né, a origem, a pergunta do Vanderlei, né? Lembrando que, deixa eu voltar aqui pro case dele, deixa eu voltar minha tela também.
eu não consigo fazer respostas fazendo um raciocínio único aqui dentro. Claro que o racional na cabeça eu tenho, mas eu prefiro ver as partes porque eu consigo debugar. Se eu tivesse feito isso, eu teria que entrar e testar variável por variável para ver onde é que está o erro, né? Eu não consigo funcionar muito bem assim, né? Mas enfim, tá aqui já a resposta, né? Debuguei esse erro que é... quando forem fazer proxy eu poderia ter nomeado o intervalo lá, mas usem o F4, tá aqui, ó, na própria resolução, ainda bem não, né? A gente ia encontrar o erro porque não faria sentido, né? Ter acontecido para todos e não para aquele. Mas tá aqui a minha resposta, né? Lembrando que o que eu apresentei aqui, explodir a cadeia de texto em vários caracteres, usar a tabela de dados, né? Pensar meio fora da caixa, eu preferi calcular para todas e depois só buscar do que replicar em bloco 3 a 3, né? Então isso aí também vai de estar um pouco mais habituado com os desafios e cada caso é um caso. Né? Poderia ter feito só uma função let gigantona que nem a galera fez ali, o próprio Vanderlei com by call e tudo mais, e funciona também. Né? Por fim, né, eu já comentei antes, mas já que a gente está aqui na tela, né, só para botar aqui de novo, deixa eu sair da frente do QR caso a galera queira pegar o QR. Está aqui então a lista de espera. Nesse momento em que eu estou gravando, esse curso ainda não está no ar, mas ele está em todo o pensamento. E esse vídeo que eu fiz aqui vai ser vezes 500 que vai ter lá no curso, porque eu vou ter que resolver todos os cases, né? Ou pelo menos na medida que eles forem acontecendo, de hoje para frente, de hoje para trás, né? Fazendo eles. Lembrando que aqui, ó, técnicas essenciais. Até nem botei tabela de dados aqui, mas tabela de dados eu usei, é uma que é vital para conseguir se resolver. Manipulação de símbolos, tá aqui com manipulação de símbolos, mas a gente usou manipulação de texto, né? Primeiro fazer vezes, depois matrizes dinâmicas para call, a gente explodiu aquela cadeia em vários caracteres, então esse aqui é um exemplinho das coisas que vão ter lá. Tá, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Conforme forem comentando lá no LinkedIn ou no Instagram e tal, né? Eu vou trazer mais vídeos desses, porque esse é o intuito, né? Eu trouxe o formato para cá justamente porque, primeiro, que eu me empolgo pra caramba, eu gosto de resolver, eu gosto de criar e sou um cara criativo, né, até onde me consta, né? Tô tendo bastante felicidade, tá sendo bem legal criar os cases, trazer o formato para cá e peço que vocês compartilhem, né, a informação, né, no sentido de falar para as pessoas que existe o campeonato, que não precisa ser só avançado, que justamente, por mais que tu não saiba, quem mais vai ganhar, entre aspas, né, participando do campeonato é quem menos sabe ainda, porque quanto menos tu sabe, mais oportunidade tu tem para conhecer coisas novas. Daqui a pouco uma pessoa inicial do Excel, vendo essa resolução, fala, cara, eu não sabia nada disso. Então, opa, num vídeo tu absorveu 100% de coisas novas, né? Mas enfim, esse é o intuito, a gente vai continuar sempre assim. Agradeço o Vanderlei pelo pedido, né, pela resolução. Tá aqui feito, cristalizado. Galera, comentem aqui, né? Falem comigo no LinkedIn, no Instagram, aqui mesmo no YouTube, para que a gente possa seguir com essa proximidade, trocando ideia e ajudando todo mundo, a comunidade como um todo. Tá, galera? Espero que tenham gostado. Até a próxima.